A reconstrução de Huntersville tornou-se uma medida necessária para mudar o aspecto perigoso e isolado do bairro, para integrá-lo fisicamente no desenho do plano diretor de São Francisco e socialmente a cidade. O conceito tem o objetivo de criar um bairro integrado de maneira sustentável, diversos tipos de moradia e níveis de renda. Aproximadamente metade do número-alvo das unidades está programado para ser de baixa renda. Os demais serão reservados como taxa de mercado ou primeira casa própria, contribuindo para a diversidade de opções de moradia e reduzindo o isolamento socioeconômico que afeta negativamente a comunidade. Dos princípios sustentáveis, podemos citar a gestão de águas pluviais, a tecnologia solar através de placas. O loteamento está localizado nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, na cidade de São Francisco, mais precisamente em West Point Road, próximo à Baía de São Francisco. Originalmente construído como alojamento temporário para estaleiros de guerra em 1943, o local foi desenvolvido sem atenção aos princípios de design de São Francisco. Em 1954, a Autoridade de Habitação Pública da cidade converteu o local em uma habitação pública, reutilizando as ruas mal projetadas e reconstruindo algumas casas em muitas das fundações que deveriam ser temporárias. Seu processo de construção teve início no ano de 1956, porém em 2005 que houve a sua revitalização, possuindo como responsáveis o arquiteto Daniel Solomon, do escritório Design Partners, e como empreendedor principal San Francisco Housing Authority. Seu custo total é de 330 milhões de dólares, seu tamanho é de 18,4 acres, é constituído por 12 quadras e dentre essas quadras estão 750 unidades de habitação de renda mista, varejo, espaço comunitário, assistência infantil, parques públicos, mini-parques e pátios no interior de blocos, tendo seu foco em moradores com renda de classe média baixa e baixa. O projeto foi dividido em 3 fases de construção. Atualmente se encontra na primeira fase, que consiste em 3 blocos de habitação pública e o primeiro parque em forma oval, que seria o Promontory Park. Ainda não se sabe quanto tempo vai levar a obra, mas se percebe uma grande evolução na área e integração do bairro com a cidade. Pelo fato do loteamento ser localizado em São Francisco, uma cidade grande caracterizada como uma metrópole, ele possui uma inserção totalmente urbana, ocasionando uma boa proximidade com muitos pontos de comércio, escolas, parques, igrejas e centros comunitários, juntamente com os presentes no próprio Huntersville, além de ser localizado ao lado do Pier 96, na Baía de São Francisco, melhorando assim o conforto térmico. Todos esses fatores proporcionam comércio, cultura, ensino, lazer e alimentação aos moradores, melhorando assim a qualidade de vida. Seu barramento, marcado em laranja, se deve pelo fato de o loteamento Huntersville estar localizado em um terreno, uma espécie de morro elevado em relação ao nível do mar, tornando assim o barramento natural causado por uma condicionante ambiental. Seus principais acessos seguem o traçado original das vias que o cercam no loteamento, sendo que entre estas 3 são utilizadas para veículos e uma utilizada apenas por pedestres. Os cortes são uma forma bem ilustrativa de compreender a topografia do local, já que o projeto se encontra numa colina bem característica de São Francisco e dá para perceber que ele busca se adaptar a essa característica, tanto que as edificações ficam bastante em ladeiras e os parques se adaptam bastante, como o Promontory Park, que é em forma circular e vai mantendo as curvas de níveis desse local. O zoneamento do loteamento se divide em áreas para parques, que podem ser comunitários ou privados, em 100 unidades para aluguel e em 160 unidades de propriedade. Também possuem espaços comunitários e comerciais, sendo que todos esses espaços estão bem espaçados no loteamento para que todos possam ter acesso. O loteamento possui espaços pré-definidos para comércio em seu zoneamento, mas esses ainda estão vazios e sem um uso específico. Há também espaços comunitários, como o centro comunitário, que ofertará aulas para crianças e atividades para os idosos também.
conta do terreno possuir muitas inclinações e níveis diferentes, algumas edificações possuem alturas diferentes, sendo algumas dessas chegando a 5 pavimentos, como é ilustrado na figura na cor amarela, e edifícios acima de 5 pavimentos, os quais estão na cor vermelha. A tipologia predominante é a alvenaria, suas formas são bem diferentes entre si, criando um lugar muito mais bonito arquitetonicamente falando. Pelo fato dos lotes não seguirem o padrão quadrado, os edifícios ocupam os lotes de forma distinta entre si, sendo a maioria colada nas calçadas, porém deixando uma área verde privada na parte de trás do terreno. A estrutura fundiária é condicionada pelo traçado das vias, por isso algumas quadras têm um formato um pouco diferente, mas o que a gente pode perceber é que o seu tamanho tem em média de 62 metros por 42 metros, e os lotes têm em média de 18 metros por 26 metros, sempre variando com espaços verdes entre as edificações. As vias que antecedem o local de estudos são uma delas arterial, que se encadeia em outra que é uma coletora. Já dentro do loteamento estão presentes vias locais, que entre essas estão divididas entre primárias, que ligam com a malha urbana, e secundárias, que são dentro do loteamento, sendo uma delas considerada privada. Sobre o perfil das vias, percebe-se que são realizadas de acordo com o plano diretor local, tornando-as muito bem espaçadas, feitas de paver e concreto. Uma nova grade de ruas suportará densidades mais altas, substituindo o plano de área suburbana de baixa densidade, que deixou o bairro isolado socialmente de São Francisco e fisicamente isolado de transportes e serviços. Antes da reconstrução de Huntersville, o loteamento não tinha cobertura de transporte público. Hoje por ele passam a linha 44, que dá acesso ao Balboa Park, e a linha 19, que dá acesso a Potrero Hill. Sobre vegetações, foram pensados em espaços públicos seguros, ativos e convidativos, que são a chave para o sucesso do novo bairro. Novos parques, alguns publicamente acessíveis, alguns compartilhados por grupos de residências, estão juntos por ruas arborizadas, que por sua vez se conectam a passeios, quadras de entrada, varandas e varandas semi-privadas. Juntos estão elementos da paisagem e da paisagem urbana, que constituem uma rede projetada para incentivar a atividade de pedestres, interação social e brincadeiras ao ar livre. As plantações respondem condições específicas do local, como o clima costeiro e solo serpentino. Dentre as árvores escolhidas estão o eucalipto, a oliveira, a acácia negra, a nogueira japão e o pinheiro manso. E é isso aí, fim do estudo de caso. Obrigado pela atenção e lavem bem as mãos.